Continuando no tema que nós temos estudado nesses dias, através dos Salmos, a doutrina da providência do Senhor. Nós sabemos que o Senhor ele é soberano sobre nossas vidas. O Senhor domina sobre tudo e sobre todos, apesar das aflições que temos sentido nos últimos dias. Sabemos que o Senhor está no controle de nossa vida. Não cai um fio de cabelo em nossa cabeça sem que o Senhor saiba. Então, apesar de todas as circunstâncias que nós temos vivido, que o mundo tem vivido, não esqueça de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Eu vou ler o Salmo do versículo 1 até o versículo 13. Que Davi fala das misericórdias de Deus, é um salmo de Davi. Eu lerei e os irmãos podem acompanhar em suas Bíblias. Ele diz assim: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus feitos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois, quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor bendito, nós queremos bendizer o teu nome, Pai, por tudo que tu és. Nós queremos bendizer o teu nome nesse momento, Pai, porque temos a certeza, Senhor, que tu estás no controle de todas as coisas. Nós bendizemos do teu nome por tuas misericórdias que têm nos alcançado, Senhor, todos os dias de nossas vidas. Nós bendizemos o teu nome porque o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, como merecíamos. Nós bendizemos o teu nome porque tu és o nosso Deus. Fala conosco, Senhor Deus, através da tua santa palavra, que teu Espírito esteja, ó Deus, nos iluminando, para que possamos entender, Pai, a tua mensagem para nós. Nós te agradecemos por tua bondade, Pai, pelo teu amor e por tua graça. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, Davi, quando escreveu esse salmo, ele escreveu em gratidão ao Senhor. Davi lembra do seu passado, de tudo quanto tinha acontecido com ele no passado. No auge de sua maturidade, Davi escreve esse salmo como gratidão ao Senhor, como louvor ao Senhor, por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele e na vida do seu povo. É um salmo de gratidão ao Senhor, por todas as coisas boas que ele tem feito, que ele fez a Davi. Todos os benefícios e bênçãos para com ele e para com o seu povo. Ele começa e termina esse salmo com uma exortação para que nós louvemos ao Senhor. Ele nos exorta a louvar o Senhor, tendo ele como exemplo. É um reconhecimento de toda a grandeza de Deus e de tudo aquilo que ele fez pelos seus filhos. Então, a gente vê aqui que Davi, no momento, era um homem grato,
um servo grato ao Senhor, pelos livramentos que o Senhor tinha dado a ele, quando Saul perseguia, tantas situações de morte que Davi passou, tantas dificuldades de guerras que Davi passou. E o Senhor foi fiel para com Davi, livrando ele de todas essas situações. Charles Hudson Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores, que acredito que ter vivido no século XVII, se não me engano, ele disse que esse salmo, ele é a montanha rosa, do pico de montanhas. É um salmo que ele se destaca por sua beleza. Se você for prestar atenção nesse salmo, você vai ver que é diferente de alguns outros salmos, onde Davi não pede nada ao Senhor, onde Davi não reclama, mas Davi só fala bem do Senhor. Bem dizer ao Senhor quer dizer falar bem de alguém, falar bem do nosso Deus. Então, é isso que Davi fez nesse salmo. Então, esse salmo é a montanha rosa da cadeia de montanhas, por sua beleza. Então, Davi nos convida, que está aqui, além dele nos convidar a bem dizer ao Senhor, ele nos convida também para que nós não esqueçamos de nenhum só dos benefícios do Senhor para conosco, que são muitos. Se a gente for olhar para a nossa vida, apesar de tudo que a gente tem vivido, da carga de notícias que a gente tem recebido, que a maioria das vezes não são boas, uma perspectiva de futuro incerto, mas nós sabemos que o nosso futuro está nas mãos do Senhor e que Ele é glorioso. A gente tem que ter o pensamento no Senhor e nos céus, porque nossa morada não é aqui. Então, Ele nos convida para que nós não esqueçamos de nenhum dos benefícios do Senhor para conosco. É proveitoso nós lembrarmos disso. Alimenta a nossa vida, alimenta a nossa alma. Quando a gente se põe a pensar na bondade do Senhor e em tudo o que o Senhor tem feito por nós. Ver a mão de Deus agindo em nossa vida, ver o seu zelo, ver o seu cuidado, ver a sua bondade, ver a sua fidelidade, como Ele tem nos sustentado nesses dias em que vivemos. Ver a sua providência em nossa vida. Se olharmos para a nossa vida, se pararmos para olhar para nossas vidas, nós vamos sim enxergar momentos de alegria, momentos que nós podemos ver a providência do Senhor nas mínimas coisas e ver como o Senhor tem cuidado de nós como um Pai. Se olharmos para a nossa vida, certamente poderemos descobrir fatos alegres e reanimadores, ver o favor de Deus nos conduzindo em meio a essa tempestade que a gente tem vivido e sua presença em meio à aflição e a resposta de nossas orações, que o Senhor tem sempre nos respondido segundo a vontade dEle. Então, eu quero destacar nesta manhã, nesse salmo, alguns benefícios do Senhor. Eu não li o salmo todo, mas eu desafio você em casa a estudar o restante do salmo, que vai ver que tem muitos outros benefícios em nossas vidas. Vai falar do poder de Deus, vai falar do seu domínio. Mas hoje eu quero destacar apenas só alguns benefícios citados aqui por Davi, nesses 13 primeiros versículos. Porque as misericórdias do Senhor, ela não tem fim. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque se as misericórdias do Senhor tivessem fim, meus irmãos, o que seria de nós? O Senhor não muda, Ele continua cuidando de nós, assim como Ele cuidou de Davi, cuidou de Moisés, cuidou de Abraão, cuidou do seu povo. O Senhor continua cuidando da nossa vida. Então, o primeiro benefício que eu quero destacar aqui, nesse salmo, ele está no versículo 3, que é o primeiro benefício. E Davi diz, olha, não te esqueças do benefício do Senhor. E esse primeiro benefício do Senhor,
em nossas vidas é o perdão. Acredito que o mais importante é benefício do Senhor em nossa vida. Porque sem o perdão do Senhor, nós não podemos ter comunhão com Ele. Nós precisamos estar limpos dos nossos pecados, para que nós possamos ter acesso ao Senhor, ter comunhão com Ele. Né? Então, o perdão dos nossos pecados é o primeiro benefício da graça de Deus para a nossa vida. O Senhor é compassivo, Ele se compadece de nós, Ele olha para nós e vê que somos pó, né? Olha para a nossa fragilidade e sabe que a gente de nós mesmos, a gente não consegue nada, coisa nenhuma. Então, o Senhor é compassivo para conosco, né? Para com aquele que se arrepende do seu pecado. Precisamos do perdão de Deus para estarmos em sua presença e termos comunhão com Ele. Deus é um ser relacional. Deus quer se relacionar conosco. Ele nos quer por perto. Precisamos, Ele quer, porque somos a sua criação. Ele nos quer próximo a Ele, somos os seus filhos. Mas o Senhor, Ele é santo. E precisamos estar limpos em sua presença, né? Termos o perdão dos nossos pecados. João Calvino diz que a reconciliação com Ele é a fonte da qual outras bênçãos fluem. Né? Então, quando nós temos essa proximidade com o Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e temos a comunhão com o Senhor e buscamos a comunhão com Ele, então, todas as demais bênçãos de nossa vida, elas fluem sobre nós, porque nós estamos buscando a presença do Senhor, buscando realizar a sua vontade em nossa vida, que seja assim na minha vida, meu irmão, e na sua também. O segundo benefício, que também se encontra no versículo 3, ele diz assim: eu é quem saro todas as tuas enfermidades. Né? O Senhor nos diz. Davi nos diz que é o Senhor que sara todas as nossas enfermidades, sejam elas físicas, espiritual, seja ela emocional, que hoje é o que se mais vê, o povo, inclusive o povo de Deus também, atemorizado por conta da pandemia, por conta da crise, e esquece que é o Senhor que cura também nossas emoções. Que você possa descansar no Senhor, meu irmão, porque nada foge ao controle dEle. Que você descanse no Senhor, pois Ele é quem nos sara da Covid, nos sara de câncer, nos sara de todas as nossas enfermidades, conforme a vontade dEle. Deus não tem obrigação nenhuma em nos curar, mas Ele é tão misericordioso e gracioso que Ele nos cura e Ele se alegra nisso. Ele usa alguns meios para isso, a gente sabe, não é? O Senhor usa a medicina, o Senhor usa medicamentos, e muitas das vezes Ele age sobrenaturalmente, irmãos. Ainda o Senhor age, e sempre Ele agirá sobrenaturalmente em nossas vidas, se for a vontade dEle. Né? Aconteceu já em minha família de casos que o Senhor agiu sobrenaturalmente, em que a pessoa estava enferma, os médicos já disseram, a gente não pode fazer mais nada. E o Senhor curou sobrenaturalmente. Glórias ao nome do Senhor por isso, porque Ele é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que sara. Né? Então, esse é o nosso Deus. Nós precisamos confiar mais no Senhor e descansar nele, porque nós não podemos fazer nada, nós somos impotentes e precisamos descansar no Senhor. Então, é Ele quem sara todas as tuas enfermidades. Em terceiro benefício aqui dessa lista de benefícios do Senhor, o Senhor é bondoso demais. Quem da cova redime a tua vida. Está no versículo 4. Volte seus olhos para o texto
Vamos ler. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. A palavra redimir, aqui, ela tem o sentido de afastar você do perigo, de preservar a sua vida, assim como o Senhor preservou a de Davi. Ele disse, olha, assim como o Senhor preservou a minha vida, Ele também preservará a tua. Ele vai redimir a tua vida, Ele vai te proteger, Ele vai te tirar do lugar perigoso, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Ele é um Deus presente em nossa vida. Assim como Ele preservou a vida de Moisés no deserto com o povo durante 40 anos, o Senhor proveu todas as coisas que o povo necessitava, e mesmo assim o povo rebelde, mas o Senhor é tão misericordioso, que mesmo assim, com toda a rebeldia do povo, com toda a nossa rebeldia, o Senhor tem nos sustentado e tem nos redimido e tem livrado nossas vidas de muitas situações em que nós nos metemos. Então, Ele redime a tua vida, mais um benefício do Senhor em sua vida. O quarto benefício, meus irmãos, a gente encontra no versículo 5, que é que Ele nos farta de bens. O versículo diz assim, que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Deus fornece dádivas ao seu povo, atendendo suas necessidades e os seus desejos. Embora o desejo do nosso coração muitas vezes seja enganoso, A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso mais do que todas as coisas. Então, a gente não pode desconfiar no desejo do nosso coração. Às vezes, desejamos coisas que não convêm, às vezes, desejamos coisas que não são boas para nossas vidas. E, mesmo assim, às vezes, o Senhor concede esse desejo a nós, para que nós possamos aprender com aquilo e ver que aquilo realmente não era o melhor para a nossa vida. E, mesmo assim, o Senhor torna esse desejo inadequado como fonte de nos instruir. Ele torna esse desejo não tão bom como uma coisa construtiva para a nossa vida. Como Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até essas situações cooperam para a nossa vida, para o nosso crescimento. Quando nós desejamos algo que não é da vontade de Deus, que mesmo assim Ele nos concede para o nosso aprendizado. Deus tem nos fornecido, meus irmãos, o alimento de todo dia. O Senhor tem nos fornecido o que é necessário para a nossa vida. Ontem mesmo eu estava louvando o nome do Senhor, porque eu estava meio preocupada com a situação na minha casa. E o Senhor proveu os meios e me mostrou, olha, eu estou cuidando de você e de sua casa. Então, nessas mínimas coisas, a gente precisa enxergar a mão do Senhor, o cuidado dEle. Ele farta de bens as nossas vidas. Quando a gente diz que Ele farta de bens, não são bens materiais. Quem dera o Senhor fartasse de vida espiritual a cada um de nós. Quem dera não, Ele deseja isso. Nós é que muitas vezes não buscamos isso. Mas essa é a maior bênção que a gente pode receber, do Senhor fartar de bens a nossa vida, a nossa alma, o nosso espírito, para que a gente vivesse vida mais reta diante dEle. O Senhor nos farta, realizando desejos do nosso coração. E Ele também nos instrui, saudavelmente, o nosso crescimento, para o nosso crescimento espiritual. Um outro benefício, meus queridos,
que é o quinto benefício, e esse, desde a minha juventude, eu louvo a Deus, desde quando eu fiquei conhecendo esse salmo e esse versículo, mais especificamente, que ele alegra meu coração de uma forma transbordante, porque se o Senhor fosse me tratar segundo os meus pecados, eu já não estaria mais viva, e nenhum de nós. A gente vê a misericórdia do Senhor, porque Ele sabe que nós somos pó, que nós mesmos, nossa tendência é pecaminosa, nossa tendência é carnal, mas o Senhor olha para nós e nos diz que Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Isso a gente encontra no versículo 10, que ele diz: não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não nos trata como nós merecíamos ser tratados, né? Porque a gente é pó, a gente é pecador. Ele não nos trata segundo nós merecemos. Onde nós estaríamos agora se o Senhor nos tratasse segundo os nossos pecados? Será que ainda estaríamos vivos? Certamente que não. O Salmo 130, no versículo 3, é um cântico de romagem. Ele nos diz assim: se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Ninguém iria estar vivo mais hoje, meus irmãos, se o Senhor fosse nos tratar segundo os nossos pecados. Se o Senhor for observar os nossos procedimentos, a nossa vida, quem iria subsistir? Quem iria estar vivo, né? Até hoje? Ninguém. Eu me recordo da história de Ananias e Safira, que quando foi descoberto que eles tinham ocultado o valor da venda das posses deles, eles foram fulminados naquele momento, né? Então, se o Senhor olhasse para os nossos pecados, Ele certamente já teria nos fulminado. Mas louvado seja o nome do Senhor, porque a sua graça nos alcança todos os dias. E Ele não nos trata segundo os nossos pecados. Se nós recebêssemos o que nós realmente merecíamos, nós estaríamos mais vivos. Somos pecadores, não somos poupados de receber a destruição como pagamento por sermos bons. Não mesmo, meus irmãos. Não somos bons sem Cristo. A gente não é capaz de fazer benefício nem bondade nenhuma sem o Senhor em nossa vida, porque nós somos maus. Sem Ele não conseguimos fazer nada, porque o Senhor, Ele é a fonte de todo o bem. Nós só conseguimos fazer algo de bom, porque o Senhor nos conduz a isso. Ele está conosco, né? O profeta Jeremias escreveu em Lamentações 3:22: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. E esta é a razão por que ainda estamos vivos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim em nossas vidas, renovam-se a cada manhã, desde os tempos eternos, não é? Desde que o homem passou a habitar na terra, desde que a queda de Adão e Eva, as misericórdias do Senhor têm se renovado sobre o seu povo e tem nos alcançado e sempre vai nos alcançar todos os dias, nossas vidas, porque nós necessitamos das misericórdias do Senhor para que não sejamos fulminados por conta dos nossos pecados. As suas misericórdias são inesgotáveis, elas não têm fim, elas não acabam, sempre nos alcançam. Louvado seja o nome do Senhor. E o último benefício que nós encontramos, quer dizer, a gente encontra muitos outros,
dentro só desses 13 versículos, eu aqui listei alguns, né? E o último benefício aqui apresentado, ele está no verso 13, que diz que o Senhor se compadece de nós, né? Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Então o Senhor se compadece de nós, porque Ele sabe que nós somos pó. E compadecer-se, meu irmão, é ter pena, é ter compaixão, é ter piedade. O Senhor tem compaixão, tem pena e tem piedade de nós, porque nós somos pó, falhos e fracos. Frequentemente, Deus se compara como um pai, né? Ele diz que é nosso Pai que está no céu, através da oração do Pai Nosso. Em tantas outras passagens, o Senhor se compara como Pai, para que nós possamos entender, né, o sentimento de Deus. Mas isso não quer dizer que Ele seja igual ao Pai terreno. Ele é um Pai muito mais elevado, né? A sua bondade, a sua misericórdia vai muito além da nossa compreensão, dessa que nós temos aqui, como é um procedimento de um pai que gosta de cuidar do seu filho, que supre as necessidades do filho, que ama. Mas isso, no nível do Senhor, que é nosso Pai, está bem mais alto do que desse nosso nível de compreensão do que seja um pai. Em Mateus 7, do 7 a 11, ele demonstra essa bondade aqui. Ele diz assim, Mateus 7, do 7 a 11, pedi e dá-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. E qual entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Se o homem, meu irmão, sendo mau, como ele é, ele dá coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Senhor, que é o nosso Deus, que é o nosso Criador, e o nosso Pai celestial, né? O afeto natural dos pais pelos filhos, a disposição de cuidar de suas necessidades, a prontidão para perdoar. A gente vê isso lá na passagem do filho pródigo. Lucas 15, de 22 ao 24. É a história do filho pródigo, que o filho rebelde sai de casa e gasta todo o dinheiro de herança que ele recebeu. E mesmo assim, o seu pai recebe ele de volta, deseja ter ele de volta em seu convívio, em sua casa. E recebe ele com festas, presenteia ele. Então a gente tem essa imagem de que esse homem era um pai amoroso, um pai que se importava com seu filho, um pai que cuidava dele. E nem com toda a rebeldia do seu filho, ele deixou de ser amado por meu pai, por seu pai. Mas Deus, meus irmãos, o grau de amor do Senhor, ele é infinitamente mais alto do que esse amor que a gente conhece terreno. É até difícil de compreender como é esse amor, por conta de nossa limitação, né? Por conta de nossa limitação, de exemplos que a gente vê aqui, a gente não tem como mensurar esse amor do Senhor, a sua bondade, a sua compaixão. O Senhor, ele exerce um sentimento paterno para conosco. A gente vê isso no seu cuidado, a gente vê isso no nosso dia a dia.
Que o Senhor, meus irmãos, Ele esteja sempre nos conduzindo em conhecê-lo melhor, né? Que nós estejamos sempre não esquecendo dos benefícios do Senhor em nossas vidas, das coisas mais simples da vida. Uma necessidade que você tem, às vezes, dentro de casa, que passa desapercebido, né? Mas saiba que o Senhor está zelando por você. Ele sabe dessa sua necessidade, por mínima que ela seja, mas o Senhor sabe dessa necessidade. Tal é o tamanho do cuidado dele para conosco. E eu quero finalizar aqui dizendo a você que nós precisamos bendizer o nome do Senhor. Assim como Davi fez, né? Ele nos instiga a isso. Ele convidou o seu íntimo para louvar o nome do Senhor, para bendizer o Senhor, para falar bem do Senhor. Em vez de reclamar por alguma situação que está difícil ou complicada, mas frutífero será se você bendizer o nome do Senhor, se você louvar o nome do Senhor nesse momento. Então, eu quero desafiar vocês, também um desafio para a minha vida, de bendizermos e louvarmos ao Senhor nesses momentos mais complicados e difíceis. Temos que fazer como Davi. Tendo em Davi um exemplo a seguir, bendizer ao Senhor por sua bondade, por sua misericórdia e compaixão, sermos gratos por seu zelo e cuidado paternal. Louvá-lo, pois ele não nos trata segundo os nossos pecados, e exaltar o seu santo nome, porque suas misericórdias não têm fim. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã e que nós tenhamos sempre em mente que precisamos bendizer ao Senhor por todos os benefícios dele e não esquecermos nem sequer nenhum dos seus benefícios. Que o Senhor nos abençoe.